Bom, na etapa de aprendizagem não supervisionada, foi utilizado o software Onity e foi criado o seguinte fluxo de dados. Um dataset escolhido representará a expectativa de vida de uma população, como suas características foram escolhidas a composição da renda dos recursos, escolaridade, ensino massa corporal, consumo de álcool, magreza entre 19 anos e mortalidade adulta, notando que a expectativa de vida, que seria o rótulo desse dataset, foi escolhida como sendo variável objetivo, ou seja, só será utilizada a fim de comparação, em nenhum momento será utilizada nas etapas de treinamento. Então, a partir do endograma foi determinado o número de clusters como sendo 3. Então, foi inicializado o caminho com esse número de clusters. A saída do mesmo foi conectado a um bloco de distribuições. Podemos aqui ver a probabilidade de quebra do cluster em função da expectativa de vida. Ou seja, o cluster criado C3 representará baixos valores, expectativa de vida. O cluster C2, médios valores. E o cluster C1, altos valores. Analisando a composição dos recursos, podemos ver que essa característica se comportará de forma diretamente proporcional à expectativa de vida. A escolaridade também. O índice de massa corporal, até certo ponto, será diretamente proporcional. A partir de um certo valor, ele para de cair no cluster C1 e começa a entrar no cluster C2. O consumo de álcool para baixos valores está muito bem definido nos clusters, enquanto que para altos valores ele cai diretamente no cluster C1. Para magreza entre 19 anos e mortalidade adulta, podemos notar que esses fatores são inversamente proporcionais à expectativa de vida, como era esperado. Através de um gráfico mosaico, podemos ter uma noção mais visual da saída do caminho. Através do boxplot, podemos obter valores de média e desvio de cada cluster. Notando no cluster 3, por exemplo, por ser de maior largura, provavelmente esses elementos serão mais distintos entre si. Passando para o som, temos aqui a saída do mesmo em função da expectativa de vida. Comparando primeiramente com a composição da renda dos recursos, podemos notar áreas aqui de altos valores desse fator, correspondendo a áreas de altos valores da expectativa de vida. Para a escolaridade também a mesma lógica pode ser utilizada, então temos aqui áreas de médios para altos valores dessa característica, correspondendo a áreas de altos valores de expectativa de vida. Para a mortalidade adulta, o mesmo raciocínio pode ser feito, só que para baixos valores, já que é inversamente proporcional. Então podemos concluir que essas três características apresentadas são aquelas mais importantes na determinação da expectativa de vida de uma população. Passando para índice de massa corporal, podemos ver aqui uma relação com menor intensidade, sendo considerada característica de média importância. E, finalmente, chegando em consumo de álcool e magreza entre 1 e 19 anos, fica mais difícil encontrar uma relação direta entre as dos mapas, portanto, sendo consideradas características de menor importância na determinação da expectativa de vida de uma população. Para o problema de classificação de padrões, vamos utilizar o modelo MLP na rede. O problema baseado no dataset escolhido é para classificar 3 estados de saúde do feto, sendo a classe 1 representando o estado normal, classe 2 suspeito e classe 3 patológico. Então, nós fizemos a importação do nosso dataset, utilizamos o Select Columns para importar as características que vamos utilizar na entrada da MLP. Nós temos aqui, por exemplo, batimentos cardíacos, aceleração, movimentos fetais, e a nossa variável target ou rótulo de entrada da MLP, que vai ser utilizado para ela aprender a classificação. Esse rótulo é a saúde fetal, que pode ser do tipo 1, 2 ou 3. A nossa rede ela foi escolhida como tendo apenas uma camada escondida e tem a mesma dimensão da entrada, que são 6 neurônios. A função de ativação utilizada foi o hello e o algoritmo de backpropagation foi o ADA. Nos nossos testes, nós encontramos que a acurácia foi de 84,8% para a classificação. E nós tivemos uma precisão no geral de 83,2%. Na nossa matriz de confusão, nós podemos perceber que em vermelho nós temos as predições erradas e em azul e azul mais claro as predições corretas da rede. Podemos ver que a classe 3 apresenta uma acurácia bem mais baixa na sua classificação em relação às outras. Por exemplo, ela só acertou a predição de 158 dos 530 objetos que tinha. No nosso bar plot, nós temos aqui o resultado da rede neural pelos batimentos cardíacos. Nós podemos ver que quanto maior os batimentos cardíacos, por exemplo, nessa faixa acima de 140, a incidência das classes 2 e 3 também é maior. Isso quer dizer que, nesses casos, a probabilidade da saúde do feto estar, no mínimo, suspeita é muito mais alta do que nos outros casos. Se a gente for olhar, por exemplo, o gráfico de projeção linear da porcentagem de movimentos anormais em um certo tempo, nós podemos ver que quanto maior essa porcentagem, ou seja, quanto mais movimentos anormais o feto apresenta, maior a probabilidade de ele estar no estado de saúde patológico. E quanto menor, a gente vê
e maior a probabilidade dele estar no estado de saúde normal. E esse foi o resultado da nossa MLP. Passando agora para o problema de classificação de imagens, o nosso grupo decidiu trabalhar com a rede neural CNN, desenvolver uma rede neural convolucional e trabalhar com o dataset CIFAR-10, que possui 60.000 imagens de dimensão 32 por 32, RGB com 10 classes, que podemos ver essas classes aqui embaixo. E dentre essas 60.000 imagens, nós vamos ter 50.000 para treinamento e 10.000 para testes. Nós desenvolvemos o nosso código no Jupyter Notebook, com linguagem Python. Nós fizemos a importação do dataset, algumas manipulações nos dados para facilitar no decorrer do código e a nomeação do vetor de classes de 0 a 9, de acordo com os nomes do nosso próprio dataset. No desenvolvimento da nossa rede neural CNN, nós usamos essa arquitetura que é característica da rede neural convolucional, em que vamos ter a etapa de extração de características e a de classificação. Na extração de características, nós usamos 3 vezes, como podemos ver aqui embaixo, que vamos ter a camada de convolução, a função de ativação, que nós usamos a Halo, e pooling. Convolução, ativação e pooling, convolução, ativação e pooling. Essa saída vai ser uma matriz que nós vamos transformar para um vetor, para ficar unidimensional. E depois vamos fazer a parte de classificação, né, que usamos camadas com 2.000 neurônios, 500 neurônios e 10 neurônios. Voltando aqui para o código, nós fizemos aqui o treinamento, né, da nossa rede neural e podemos observar que ela começou com a acurácia baixa, mas terminou com uma acurácia bem alta de 97%. Nós aplicamos essa rede neural aqui em algumas imagens de teste do nosso dataset, plotamos aqui a imagem e aplicamos a nossa rede neural, em que ela acertou aqui, ó, airplane, acertou aqui para dog, o cachorro, né? Mas também podemos ver que com a acurácia de 95%, 97% ela vai ter uma margem de erro, em que quando ela pegar uma imagem um pouco difícil, ela pode errar, como ela fez aqui. Ela retornou pássaro quando era navio, né? E aqui ela acertou de novo, que é cavalo, cavalo.